Eu falo aqui agora sobre backup. O backup, ele oferece um excelente custo-benefício. É a maneira mais segura da gente garantir que os nossos arquivos estão disponíveis para que a gente possa ter continuidade nas nossas operações. O que eu quero dizer com isso? Você pode botar o firewall mais avançado do mundo na borda da sua empresa. Você pode ter sistemas de identificação de intrusos na sua rede. São serviços extremamente caros nesse nível, tá legal? Grandes corporações conseguem pagar, a gente que é pequeno e médio fica só na vontade. Mas esses serviços não impedem que a secretária, iludida por uma mensagem de um PDF, abra esse PDF que vai rodar um Trojan e esse Trojan vai tomar conta do computador dela e lamentavelmente vai propagar para o restante da rede. Então, cara, trabalhando em segurança de rede há muito tempo no meu trabalho, eu já vi de tudo, eu já vi que a proteção mais avançada do planeta não é suficiente para segurar, porque toda vez que a gente cria uma forma de proteger, o cybercriminoso vai lá e cria uma forma de contornar a nossa proteção, ok? Então, o que nós temos de mais seguro na nossa empresa, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer os outros níveis de proteção, se possível faça, mas uma pequena e uma média empresa, principalmente indústria, que é o foco que eu gosto muito de trabalhar, a gente vai ter o risco de perda acidental, nós vamos ter perda por uso inadequado dos arquivos e também nós vamos ter os sequestros de dados, que são um problema sério quando eles acontecem. Olha só, vem aquela pergunta, onde que eu vou salvar os meus arquivos? Muito bem, se você chegar para uma pessoa iniciante, como um estagiário, por exemplo, você falar qual é a melhor forma de fazer backup, ele vai dizer, salva num drive externo. Putz, cara, realmente é bacana, é prático, é rapidinho, só que tem alguns problemas. Os discos externos, apesar de práticos, eles oferecem um backup irregular, você não tem uma frequência do backup para garantir que tudo que você está trabalhando está salvo. O segundo problema é o risco de perda de dados por superaquecimento do disco. Como está enclausurado naquela caixinha, e geralmente aquela caixinha nem ventilador tem, o disco vai facilzinho lá para os seus 45 graus, 50 graus, e a partir desse ponto ele começa a degradar e ele começa a diminuir o tempo de vida útil do disco. Então um disco que duraria 10 anos, talvez dure 2, entendeu? Às vezes nem isso, tá? Na primeira versão do Nuvem Forte Recovery, a geração 1 do nosso serviço, a gente tinha um computador dentro da empresa do cliente para poder fazer a captura dos dados e depois subir para a nuvem. Era a nossa ideia original. Só que a gente percebeu que os discos danificavam muito rápido por não ter uma refrigeração adequada. E aí nós, na geração 2, eliminamos esse servidor nas dependências do cliente, colocamos na nossa dependência, numa sala refrigerada, no ambiente perfeito, e funcionou assim muito bem durante 2 anos. E nós estamos hoje na geração 3, onde esse servidor deu lugar a uma VM com um disco específico daquele cliente. Então é uma VM que está dentro de uma máquina maior, mas aquele disco é exclusivo daquele cliente para evitar uma contaminação aí de um cliente poder ver o arquivo do outro. Bom, no PC antigo, que é a preferência dos técnicos de informática, ele vai pegar um PCzinho velho e vai transformar esse PCzinho velho num servidor de arquivos. É uma solução bacana, funciona bem, mas tem seus pontos fracos. Quais são os pontos fracos? De novo, é continuidade. Apesar dele fazer a salvaguarda dos arquivos de uma forma contínua e organizada, ele exige manutenção, atualizações, ele exige verificação se existe algum problema de segurança, se tem algum patch que você precisa fazer no kernel do software de sistema operacional. Então tem várias manutenções que precisam ser feitas que geralmente são negligenciadas. Esse equipamento é colocado lá, esquecido, geralmente é esquecido com um sistema de Ndesk ou um TeamViewer rodando para facilitar a manutenção sem ter que usar um monitor e o teclado dele. E isso é uma falha de segurança brutal. Então, toda empresa que eu chego é garantido que eu vou encontrar um servidorzinho de backup rodando Ndesk ou TeamViewer para o técnico fazer manutenção remota. Geralmente é nome da loja de informática 1234, tem esse nível de proteção. Então, assim, é uma solução que seria bacana para uma pequenina empresa, aquele cara que está começando
a sua empresa está lá com seus 2, 3 funcionários, um disquinho desse seria bacana. Agora, uma empresa maior, uma operação mais robusta, mais profissional, essa solução não é adequada, beleza? Então, vamos agora para a nossa terceira opção de onde salvar os nossos arquivos. Então, de uma forma mais sofisticada, nós podemos salvar os nossos arquivos dentro de um NAS. Né? Se você chegar para o cara de TI como eu, o cara de TI vai dizer, usa um NAS, o NAS é muito bacana. Só que dependendo do NAS que você vai usar, a quantidade de arquivo que você tem, nós estamos falando aí de 30 mil reais para você fazer um NAS bacana. Né, com vários discos de 10 tera, depende tudo da quantidade de arquivos que você tem. E depois seria um array de disco, que seria o equivalente a um grande servidor, só que é um servidor dedicado a discos de armazenamento. E aí nós estamos falando de quase 100 mil reais para um equipamento moderno, robusto, com todas as funcionalidades que precisa, operando numa sala refrigerada que possivelmente não está disponível na maioria das empresas, né? Eu vou em empresas que tem servidor rodando e o bichinho está lá suado, coitado, com a cuca toda melada de suor, porque não tem refrigeração, né? Então tudo isso aí causa fadiga de equipamento. Tudo bem que o disco de um servidor de storage, um servidor profissional, ele é mais robusto, vai aguentar um pouco mais de desaforo, mas mesmo assim a vida dele vai ser encurtada. E por último nós temos a nuvem. Né? O que é a nuvem? A nuvem é o computador de alguém conectado na internet prestando serviço. Em resumo, isso é nuvem. Agora, quem é que está prestando serviço para você? É uma baita de uma empresa? Tem padrão internacional de qualidade? Tem expertise para poder fazer isso para você? Ou de repente é um cara que ficou curioso, montou um servidorzinho e falou, olha a minha nuvem aí. Tá? Então, eu vou trazer para você o conhecimento sobre a nuvem para que você possa escapar das pegadinhas da nuvem e que você também possa qualificar quem está prestando serviço para você. Tá bom? Não precisa ser o topo de linha do máximo, mas precisa ter o mínimo de qualidade para garantir.